Olá, hoje é dia 10 de julho, eu sou o César Ramos, esse é o canal Dextravox. Antes de eu começar o vídeo, vou pedir para aquelas pessoas que ainda não são inscritas no meu canal, por favor se inscrevam, porque ultimamente o meu canal esteve congelado, as pessoas não conseguiam se inscrever, não sei o que estava vendo. Talvez o YouTube tenha censurado, porque eu às vezes falo alguma palavra de esquerda que não é adequada e o robô do YouTube faz a censura. Então muita coisa não se pode falar porque nós somos censurados. O tema de hoje eu vou falar sobre a desinformação, que é uma fraude moral. A desinformação é uma ferramenta, todo mundo sabe, é uma estratégia chamada guerra da mentira, que os serviços de inteligência, muito usados pelos países comunistas, como a antiga União Soviética, e hoje em dia, em razão das novas tecnologias e da internet, isso se tornou muito mais usado com muito mais intensidade, né, em todo o mundo, porque tem mais eficácia. A internet é muito mais globalizada, é muito mais rápida em tempo real. Então, a Glasnost, a palavra Glasnost, que foi inventada pelo Mikhail Gorbachev, que lá na década de 80, ela era justamente isso. Era uma técnica de mudar a história, ou de mudar a narrativa da história através da mentira. Então eles iam mentindo, porque mentindo fica muito mais fácil de iludir as pessoas, de convencer as pessoas para enganar, para roubar, para enganar, pra matar, enfim. Então hoje nós vivemos numa guerra cibernética, que é muito pior porque temos mais tecnologia e as informações transitam com muito maior rapidez. Então a desinformação ele é um conceito diferente de informação errada, ou de má informação, ou fake news, não é isso. A desinformação é o uso da mentira, né? Da inversão dos fatos e do politicamente correto. Então é muito usada na publicidade de autopromoção de falsos líderes, promoção de ideologias, para santificar corruptos. E é a repetição de uma mentira que, 1000 vezes repetida, ela acaba virando uma verdade. Essa frase é atribuída ao Lenin, lá da União Soviética. Então, todo mundo fica pensando assim, bom, se todo mundo está dizendo isso, então é verdade. Aí todo mundo repete e todo mundo acredita. E é uma fake news, é uma estratégia de uma desinformação. Então, todos os ditadores esquerdistas do mundo aí, eles precisam de inimigos imaginários para ajudá-los a ter motivos para justificar a repressão que eles fazem com as pessoas, com o povo, né? Então, se não houver um inimigo, eles inventam, né? Ou imperialista, ou capitalista, ou os burgueses, ou os judeus, sei lá, inventam algum tipo. O caso típico é o Maduro aqui na Venezuela. Ele inventou, o inimigo deles é os Estados Unidos. Os demônios dos Estados Unidos são os imperialistas. Então ele culpa os Estados Unidos pela destruição do país dele, pelos roubos, pela falcatrua deles lá, e pelas mortandades que eles estão fazendo com as pessoas, mas ele culpa os Estados Unidos. Tudo que acontece na Venezuela, a culpa é dos Estados Unidos. E não é dele, não é do bolivarianismo dele, não, é dos Estados Unidos. Então, existem vários livros sobre esse tema aí de desinformação. Este aqui, por exemplo, Desinformação, ele é um dos mais conhecidos, esse livro aqui. Ele foi escrito por um tenente-general, Ion Pacepa, que é uma obra mais completa sobre o assunto. Esse cara ele foi um espião russo, que ele pertencia a espionagem da antiga Romênia, que era um país satélite do bloco da antiga União Soviética, lá no leste europeu, no tempo da Guerra Fria, lá nos anos 50 até 80. Então, essa desinformação, ela virou uma fraude moral, começaram a ser usados isso aí. E na Guerra Fria, que foi aquele período que começou lá em 1949, foi até 1989, quando derrubaram o Muro de Berlim, era um conflito de ordem político, militar, social, ideológico entre as duas grandes potências mundiais, a União Soviética e os Estados Unidos da América. E depois, com a queda do Muro de Berlim, isso aí foi sendo esquecido, ninguém mais falou em Guerra Fria, né? Mas era um conflito assim, né, que não tinha viabilidade de um confronto real, em virtude do medo da guerra nuclear, que poderia destruir não só os dois países, mas o mundo inteiro, né? Então, o mais impressionante é que essa técnica de desinformação,
elas foram adotadas tanto nos países totalitários, de nazismo, fascismo, comunismo, como até hoje na China, na Coreia do Norte, na Cuba, Venezuela, se usa isso aí. E cada vez mais, vem sendo usado em todo o mundo, e aqui no Brasil também muito. Por quê? A esquerda tem que usar essas estratégias, senão ela não conquista o poder. Então, por que vocês acham que o Kim Jong-un lá, que o chefe da Coreia do Norte, ele é adorado por aquele povo faminto, idiotizado lá? Por que vocês acham que o Fidel Castro matava todo mundo, matava de fome lá e era adorado como um deus, né? Porque, né, as pessoas, elas são submetidas a uma lavagem cerebral. Então, existe um vídeo, um filme na internet muito bom, Estratégia Secreta para Destruir o Ocidente. É um vídeo, ele é tipo um filme, assim, tem 1 hora e pouco de duração, mas ele conta justamente, explica direitinho como é que funciona essa estratégia aí. É legendado, mas é bom de ver. Temos o exemplo aqui do Brasil, onde um ladrão confesso, né, um comunista, um corrupto, e sua sucessora, que roubaram, destruíram o país, né, desviaram bilhões, quebraram a economia, desempregaram meio mundo aí, exerceram a ditadura de um partido, que foi o PT, durante 16 anos, e uma massa enorme de brasileiros tratam esses dois como deuses, e ficam gritando ainda, fulano livre, não posso dizer o nome, senão o YouTube corta. Então, tudo isso foi possível por quê? Graças a uma propaganda de desinformação em massa. A lavagem cerebral feita pelas mídias, pagas a peso de ouro, Rede Globo, emissoras associadas, monopólio da comunicação que eles possuem, jornais, revistas, blogs sujos. Jamais eles criticaram nenhum ato do governo, nenhuma coisa errada eles criticaram. Mas tudo isso graças à desinformação, à repetição de mentiras. E o assassinato de reputações, como está fazendo o Greenwald aí, hackeando telefones e mentindo, porque ele não apresenta as provas dos roubos, da onde que ele tirou aquela... Ele não apresenta os prints, da onde que ele tirou aquelas informações, ele não apresenta. Então, dossiês de calúnias, assassinato de reputações, mentiras, promessas, aparelhamento dos estados aí, das instituições pelos comunistas, né? Esses parlamentares que votam contra todas as reformas que o governo quer fazer, eles votam contra, eles atacam os conservadores, querem quebrar o país para poder justificar um retorno, né? Eles atacam a família, atacam a religião, a liberdade de imprensa, eles tentam desarmar a população, aliás, já desarmaram, né? E eles promovem terrorismo pelos seus movimentos sociais, CUT, MST, enfim. Mas o nosso país poderia estar bem melhor se a população tivesse mais acesso à informação, aos livros, informação de verdade, né? Não desinformação. As redes sociais, hoje em dia, estão fazendo um grande papel para o nosso país, para a salvação do Brasil. Nós somos um país continental, cheio de diferenças, de desigualdades, de regiões, falta de informação e cultura, a nossa cultura dominada pelo marxismo cultural. A esquerda tenta, de todas as formas, atrasar o país, né, para poder ter um domínio sobre o povo oprimido. É muito mais fácil dominar o povo se o povo estiver oprimido. Então, pessoal, por favor, se inscrevam no meu canal e curtam isso que eu falei a vocês. Obrigado.